Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quanto tempo! Que saudade de vocês, meus amores! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Intenciono a todos muita energia positiva. Hoje eu vim falar para vocês sobre crenças limitantes. Mas para que a gente consiga entender o que significa uma crença limitante, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de crença. Crença é uma interpretação, quase sempre uma afirmação que nós damos a algo ou alguma circunstância como uma verdade absoluta, ainda que não seja. Então, normalmente, quando nós não temos uma prova concreta, ou não vivenciamos algo, ou não participamos efetivamente daquilo, nós podemos desenvolver uma crença limitante a respeito de uma determinada situação. São pensamentos ou opiniões que nós acreditamos como ser verdade, né? E quase sempre elas causam um efeito negativo na vida da gente, né? Limitando ou impedindo o crescimento das pessoas de uma forma geral, tanto no financeiro quanto no pessoal, no relacional, né? Nós, inclusive, por vezes, desistimos de determinadas coisas sem mesmo tentar, por uma crença limitante, por medo do fracasso. Elas normalmente têm um cunho negativo, na sua grande maioria leva a gente a desacreditar de nós mesmos, então da nossa capacidade, do nosso merecimento, e faz com que a gente abra mão de sonhos e objetivos, por vezes, né? Então, assim, vou esmiuçar um pouquinho para vocês tipos de crenças limitantes. A gente tem as hereditárias, que são aquelas que a gente herda da família, da relação familiar, né? Vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto sempre de exemplificar as coisas, acredito que fica mais claro. Então, quando você cresce ouvindo o seu avô dizendo, ou a sua avó, ou a sua mãe, ou o seu pai, mas para você ser alguém na vida, você vai ter que ralar muito, dinheiro não cai do céu, meninos não choram. Eu estou dando exemplos de falas que são crenças limitantes, tá? Então, são coisas que vêm normalmente de uma estrutura familiar e que se reproduzem e a gente cresce ouvindo, internalizando e reproduzindo, né? Esse tipo de fala, de pensamento e de sentimento, porque uma coisa vai gerando outra. Sociais, que são aquelas que a gente encontra socialmente falando. Então, assim, a nossa primeira sociedade depois da família é a escola, depois vem no que diz respeito às crenças em específico, a gente pode entrar em contato com elas socialmente através da TV, do jornal, de um livro, né? Existem várias formas de manifestar. É sempre o que vem do ambiente externo, que interage com a gente através do externo. Então, uma propaganda, o lugar onde você trabalha, amigos, né? Tudo isso são lugares onde pode originar crenças sociais na gente. Crenças pessoais. Crenças pessoais são aquelas que a gente desenvolve sobre nós construímos, né, sobre nós mesmos, pelas experiências que a gente vive ao longo da nossa vida e como nós reagimos a elas e nos adaptamos a elas. Seja com relação ao comportamento ou seja com relação ao emocional. Então, isso acaba interferindo na nossa personalidade, na forma como nós vamos literalmente construir essas crenças limitantes através das nossas próprias experiências, né? A gente tem também crenças sobre identidade, né? Que nada mais vou dar um exemplo. Então, sei lá, o tipo de carro que eu escolho fala de mim. Então, dentro de uma crença limitante, como seria isso? Vou dar um exemplo. Nossa, mas você é uma psicóloga, você vai ter um carro... Esse carro, né, sei lá,
um Jeep, uma coisa que destoa daquilo que as pessoas entendem como identidade, né? Porque nesse caso as pessoas estão olhando a minha identidade profissional e me formatando dentro daquilo. Então eu ter um determinado carro ou moto ou alguma coisa que destoe dessa identidade nada mais é do que uma crença limitante, porque eu, como ser humano, como indivíduo, posso ter qualquer tipo de meio de transporte. Um bom exemplo disso, um médico tatuado. Nossa, mas qual a credibilidade dessa pessoa? Por quê? Porque a gente acredita que uma pessoa tatuada... e vejam bem, gente, eu não estou no lugar de julgamento sobre valores nem nada parecido com isso. Eu estou aqui falando de crenças limitantes, ok? Mas normalmente as pessoas tatuadas são um pouco estereotipadas. Então, assim, nossa, um médico, ou um advogado, ou um professor, né? Como se isso destoasse, de novo, falando de identidade, né? É uma crença de identidade. Porque as pessoas podem ter o status social que ela quiser, o carro que ela quiser, o estilo de vida que ela quiser, a cor de cabelo que ela quiser, porque nós somos seres individuais e, como seres individuais, nós temos a nossa própria centelha, a nossa própria luz. Então, aquilo que ressoa com a gente é só nosso. Logo, essas crenças elas precisam ser combatidas também ao longo da vida, porque não faz muito sentido, não deixa de ser algum tipo de preconceito entrando dentro dessa linha que eu tô falando, tá? Nós temos também crenças sobre capacidade. Quando nós mesmos nos colocamos dentro daquele lugar de questionar as nossas competências e aptidões. Então, assim, quer ver um ótimo exemplo sobre isso? A gente cresce acreditando que matemática é uma coisa horrível ou é muito difícil de se aprender matemática. Eu não sei como foi a experiência de vocês na escola, mas eu, logo que entrei, e aí já vinha até da construção familiar, nossa, mas matemática é difícil, hein? Olha, matemática é desafiador, e você cresce já com aquele medo e com aquela insegurança, porque crenças limitantes geram medo e insegurança em nós, de uma forma geral. E aí você chega na escola e, de repente, você se depara com uma professora de matemática ou com um professor de matemática e, meu Deus, né? Porque já vem todo aquele conceito construído, aquela crença limitante de que matemática é horrível. Claro que nós não vamos ser bons em tudo. Então, assim, algumas pessoas se dão muito bem com matemática, raciocínio lógico, outras pessoas não. Porque são pessoas que normalmente se dão bem em outros tipos de áreas, artísticas, humanas, né? Mas eu estou partindo da premissa de crença limitante, quando eu nem me permito viver o processo e já tenho um conceito formado sobre aquilo. Uma verdade absoluta, construída, vendida e comprada. Então, voltando para o meu contexto, quando eu chego na escola e me deparo com a professora de matemática e, meu Deus, como já existia uma tensão e uma insegurança ali. E quando você se permite viver o processo, e aí tá toda a diferença, né? Inclusive eu vou falar disso mais lá na frente. Você de repente descobre que não tem aquele tamanho, não é daquele formato. Eu particularmente gosto de matemática, embora eu prefira humanas, mas gosto muito de raciocínio lógico, então para mim não foi um problema matemática ao longo da minha vida. Entretanto, a grande maioria das pessoas já cresce com essa construção, já reafirma isso como uma verdade absoluta e vive isso ao longo da sua vida. E vai sempre identificar aquela dificuldade, porque por vezes você já construiu essa ideia dentro de você e aí você está revalidando isso diariamente. A questão com a crença relacionada à capacidade é uma das mais importantes, né, que a gente precisa se dar conta, porque ela é o que define, ela influencia diretamente nas decisões que a gente toma ao longo da vida. Então, assim, elas vão variar, claro, de acordo com
coisas que são mais fáceis ou mais difíceis ao nosso olhar, ao nosso ponto de vista, mas é sempre importante entender quando a gente está, de fato, reconhecendo o nosso limite, reconhecendo a nossa dificuldade, ou quando a gente está com medo e insegurança de viver o processo e, em função disso, já estabelecendo uma crença sobre a minha incapacidade de viver aquilo, de fazer aquilo, de acreditar no sucesso daquilo. Então, precisamos sempre nos questionar dentro de determinadas situações se existe uma incapacidade real de viver esse processo, ou se o meu medo, a minha crença limitante, no caso, a minha crença de incapacidade, me sabota de viver o processo por medo de como as pessoas vão me olhar, do que as pessoas vão pensar, ou de viver o próprio fracasso, porque às vezes realmente eu não vou conseguir, e viver faz parte disso, a gente não consegue tudo sempre, mas viver, se permitir viver o processo. Então, para que a gente reconheça o que é nosso e o que é do outro, né? Isso é muito importante. Crença sobre merecimento. Então, isso também é muito importante, porque já vem quase sempre lá das nossas bases, das nossas raízes. Se você tem uma estrutura familiar onde as pessoas se construíram alimentando pouco merecimento, a tendência natural é que você reproduza esse merecimento. Então, assim, falas de crenças limitantes. Olha, você não vai ser ninguém na sua vida nunca. Olha, você vai morrer sozinha. Olha, você tem um gênio insuportável, ninguém vai aguentar você. E tô dando outros exemplos de crenças limitantes, mas esses relacionados a merecimento. Então você, por vezes, cresce com uma programação mental limitante. Você ouve essas coisas e você se sente tão habituado àquilo que, mesmo que você reconheça o seu valor e o seu potencial, se você não entender o seu merecimento lá dentro, você ainda estará se sabotando e você ainda criará as dificuldades de viver determinados processos. Porque as crenças limitantes, aquilo que eu internalizei ao longo da vida, neste caso sobre merecimento, elas emitem na gente uma emoção, que a gente fala é uma frequência, é um tipo de energia. A emoção, ela é uma energia, tudo na vida é energia. Inclusive, é muito importante que a gente preste atenção no tipo de energia que a gente vibra, na frequência que a gente vibra, os pensamentos que a gente tem, mas eu já falei sobre isso em outros vídeos, e provavelmente fale disso em outros lá na frente. Mas para que a gente não mine as nossas próprias energias em direção àquilo que a gente quer, aos nossos sonhos e os nossos objetivos, por se sentir não merecedor de algo. Um ótimo exemplo de crença limitante nesse sentido é aquela frase clichê: nossa, mas é muita areia para o meu caminhão, hein? Então, assim, é uma fala boba, que brinca, mas que nas entrelinhas está falando de um sentimento de insegurança, de baixa autoestima e, por vezes, de não merecimento. E isso é tão automático na vida da gente, são tantas crenças limitantes que a gente vai internalizando e reproduzindo e revalidando, que por vezes a gente não se dá conta de como isso interage diariamente nas nossas escolhas, ou nas nossas autossabotagens, ou o quanto isso pode gerar até um quadro de ansiedade ou de depressão, dependendo da raiz dessas crenças e do potencial que elas atingem dentro de nós. Então, vamos prestar um pouco atenção nisso, a título de entender o quanto a gente pode estar sabotando os nossos potenciais, a nossa capacidade e o nosso merecimento
porque eu internalizei crenças limitantes de conceitos de outras pessoas que eram verdades, às vezes, no momento, no tempo de vida delas, ou que já não acompanharam mais a evolução da vida, que já não fazem mais sentido, ou não fazem sentido na minha vida, no meu sentir, ou no meu tempo de vida, né? Vou dar alguns exemplos para vocês de crenças limitantes. Tenho certeza que em alguma delas vocês vão se encontrar e falar: nossa, eu já ouvi isso, hein? Ou já pensei isso. Já passei da idade para fazer isso. É uma crença limitante que a gente escuta muito, principalmente em terapia. Não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, eu tenho medo de falhar, é tarde demais já para mim, já foi. Não há nada que eu possa fazer a respeito disso. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Meu Deus, como eu tenho como terapeuta problemas quando eu escuto essa frase, porque ela é extremamente limitante e ela sabota demais o ser humano. Então, realmente é uma crença limitante que a gente tem que exterminar do nosso pensamento. Eu não tenho tempo suficiente para isso. É preciso ter sorte para ter sucesso. Para ser alguém na vida, eu tenho que estudar muito. Dinheiro não se ganha com facilidade. E veja bem, quando eu tô falando isso, eu não tô falando de escolhas erradas, tá? Entendam erradas aí. Eu não tô falando de ganhar dinheiro de forma a sacanear o outro, fazer qualquer coisa fora dos padrões aceitáveis socialmente. Não é sobre isso. A grande questão é que o dinheiro tá aí no mundo, ele todo dia é produzido em grandes quantidades, e aonde está escrito, ou quem foi que definiu que para ganhar dinheiro é algo muito difícil, que eu não posso ganhar dinheiro com facilidade. Isso é uma crença limitante. Isso é algo que construíram, validaram e revalidam continuamente. Como eu falei, ela é muita areia para o meu caminhão. Isso aí é muito comum a gente ouvir, e também é uma crença limitante que fala de não merecimento. Eu só vim ao mundo para sofrer. Isso também escuto bastante como terapeuta. Tem muito mais pessoas capazes do que eu no mundo, e tem mesmo, porque 7 bilhões, 750 milhões de pessoas, tem muitas pessoas que são mais, como tem muitas pessoas que são menos, e não é sobre disputa. Nós não estamos disputando nada no mundo. Nós temos o nosso próprio lugar no mundo. Nós fazemos parte do mundo. O seu ser, a sua existência é única no mundo. Então, nós não estamos disputando nada com ninguém. É o seu processo evolutivo, é a sua capacidade de merecimento, potencial, identidade. Não é sobre disputa, tá bom? O que mais que a gente tem aí como crença limitante? Tem uma bastante, né? Que a gente ouve bastante. É impossível fazer isso. E aí eu vou falar para vocês. Isso é uma coisa que eu também ouço bastante. E eu sempre devolvo quando um paciente ou alguém fala isso para mim, da seguinte forma: as pessoas que marcaram o nome delas na história, isso quem falou não fui eu, foi, salvo engano, o Augusto Cury, mas faz todo sentido e eu revalido a informação. As pessoas que gravaram o nome delas na história foram aquelas que questionaram, que criticaram, que não aceitaram. No caso, dentro do contexto que eu estou falando, não aceitaram crenças como verdades absolutas e definitivas. Então, quando alguém fala para mim isso é impossível de ser feito, é impossível até que alguém vá lá e faça, e isso é real, né? A gente tem inúmeras figuras no processo histórico que falam disso pra gente. Eu gosto bastante do Jung, particularmente, que é a minha abordagem terapêutica, mas o nosso querido Freud está aí para falar sobre isso, e são pessoas que foram perseguidas, foram pessoas que foram diminuídas no seu conceito. Mas por quê? Porque ousaram ser diferente, ousaram não aceitar, não baixar a cabeça, ousaram ser elas mesmas, acreditar
nos próprios conceitos, acreditar naquilo que elas entendiam como verdade, acreditar naquilo que ressoava com a energia delas, com a verdade delas. E fizeram a história e provaram que estavam certas. Então, a nossa capacidade, o nosso potencial, quem vai definir somos nós. Por vezes a gente vai conseguir, por vezes a gente não vai conseguir, mas nós vamos nos colocar, nós vamos tentar, né? Isso é importante, é isso que dá sentido à vida. Então, o que a gente precisa fazer com relação às crenças limitantes aí, né? Para o vídeo não ficar absurdamente longo. Identificar, você pega um papel, uma caneta e começa a identificar o que você entende como crença limitante, o que você entende como crença limitante na sua vida, nos seus pensamentos, na sua forma de interagir. Pode ser com relação à vida financeira, emocional, relacional. O que eu entendo? O que eu recebi de crença limitante? O que eu entendo que eu reproduzo como crença limitante? Perceber o que eu perdi ao longo da minha vida por acreditar nas crenças limitantes que eu defini dentro desse conceito que eu estou escrevendo ali, das minhas próprias crenças limitantes. Perceber, identificar o porquê delas não serem verdadeiras, aonde está claro que define que aquilo não realmente é uma crença limitante, não fala de uma verdade como ela é de fato, ou como ela se encaixa na minha vida efetivamente, né? Colocar em prática aquilo que te bloqueia. Então, isso é muito importante. Quebrar crenças limitantes na gente é enfrentar os nossos medos e as nossas inseguranças. Eu não sou capaz de fazer isso. Não sou baseado no quê? Eu já fiz? Eu já fiz e deu errado? Eu já tentei refazer? Ou não? Eu estou tentando assumir o fracasso, aliás, assumir que eu sou incapaz por medo do fracasso, né? Enfrentar as nossas crenças limitantes, os nossos medos e as nossas inseguranças, isso é fundamental para ter uma qualidade de vida saudável. Significa que a gente vai ter sempre sucesso? Não, não significa. A vida não é sobre linearidade, a vida não é sobre algo estático ou estável. Mas eu preciso me permitir, porque isso vai trazer o desenvolvimento. Seja um resultado positivo ou negativo, eu vou ter desenvolvimento, eu vou ter maturação, eu vou ter conhecimento, eu vou ter experiência. Então, quebrar as nossas crenças, enfrentar as nossas crenças é muito importante, tá? Dentro disso, identificar, criar pensamentos alternativos, tá? Eu não sei fazer. Como seria se eu soubesse fazer? Ou o que eu poderia fazer para saber fazer? Sabe? Ir barganhando com as minhas crenças, com as minhas limitações, com a minha ideia de limitação, né? E com isso a gente acaba identificando a nossa capacidade, porque por vezes eu me coloco à prova e vou lá e falo, nossa, eu consegui, eu tive êxito, foi legal. Uma coisa que eu uso bastante na terapia é levar as pessoas, principalmente quando a gente está falando de crenças limitantes, me traz uma experiência sua de sucesso, de resultado positivo. E aí as pessoas falam de euforia, de encantamento, de poder, de empoderamento. É sobre isso. Mas eu precisei viver o processo para acreditar para ver o resultado e entender que eu sou capaz. Entendeu? Então isso é muito importante. Associar sempre emoções positivas, que é isso que eu tô falando. Então, levar em algum lugar onde você já viveu a experiência positiva, entender como você se sentiu ali e, através daquilo, entender o seu poder e se empoderar disso. Tá? Anotar como se sente diante dos seus pensamentos, eu acho que isso faz bastante diferença. Primeiro porque a gente tá sempre num lugar analítico e aí facilita identificar essas crenças, sejam elas nossas ou dos outros, mas isso vai dando uma amplitude de consciência, uma expansão aí. E fiscalizar sempre os seus pensamentos, né? Para identificar com mais clareza quando é uma crença limitante, quando é uma crença que vem do outro, ou quando é uma crença sobre merecimento.
Enfim, isso são coisas que ajudam muito a gente a trabalhar. Para fechar, eu queria dizer algo relevante, né? Quando eu estava pensando em falar sobre o tema, eu estava devaneando uma questão. Salvo engano, acho que foi a Assis Chateaubriand quem criou a TV, não é isso? E imagina se alguém falasse para ele que em 2022 teríamos uma TV fina de plasma, ou LCD, ou a revolução que aquilo teve. Porque a TV em 1950 ela era uma coisa de tubo, branca e preta, chiada, grosseira, mas ele acreditou no potencial dele. Então, quando eu tô falando de crenças limitantes, é assim, se alguém fosse lá naquele momento e falasse, olha, você não vai ser capaz de fazer isso, e ele acreditasse nisso, nós não teríamos o que a gente tem hoje. Porque ele precisou acreditar nele, na ideia dele, quebrar as crenças de isso não é possível, ninguém nunca fez, não é possível. Ele quebrou essas crenças. E aí outras pessoas que vieram ao longo desenvolvendo a melhoria desse aparelho foram pessoas que também tiveram essa ideia de enfrentamento sobre crenças e acreditaram na capacidade da melhoria, no seu próprio potencial de melhorar e evoluir. E a vida é sobre isso, gente. Então, assim, acho que eu dei o recado. Gratidão. Tava com saudade de vocês. Sinto falta de gravar. Vou continuar gravando. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu prometo que eu respondo. Aproveitando, deixem o seu curtir como forma de gratidão aí, para eu saber que tá sendo válido a experiência. E é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus, andem sempre sobre a luz e até a próxima. Tchau.